paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e este é o programa Seminário Bíblico. Hoje eu estarei falando sobre a mulher cananeia. Pessoal, essa história maravilhosa sobre a mulher cananeia é registrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 15. E é composta de 7 versículos. E estes versículos são tão importantes e cheios de detalhes que será necessário eu fazer 2 vídeos. Este é o primeiro. E eu garanto que você vai ouvir detalhes que provavelmente você nunca ouviu falar. Portanto, se você quer realmente coisas especiais para você colocar no seu sermão e se destacar na área do conhecimento, assista este vídeo até o final. E analisando este texto, vai existir uma porção de perguntas importantíssimas que servirão, sem dúvidas, para você colocar no seu sermão, em sua palestra ou em suas mensagens. E a primeira pergunta que vai surgir é a seguinte: por que Jesus saiu do país de Israel e foi para um outro país? Pessoal, a história diz que houve uma rivalidade entre Jesus e os fariseus lá em Jerusalém. Porque no capítulo 15 vai dizer que Jesus chamou os fariseus e saduceus de hipócritas. E Jesus arrebentou com eles. E de repente eles armaram uma arapuca para prender a Jesus. E então Jesus se retirou para a Galileia e depois os judeus mandaram prender Jesus na Galileia. Por isso Jesus saiu da Galileia e foi para um outro país chamado aí de Tiro e Sidom. Isso aqui é muito importante, pessoal. E observe que quando Jesus vai para a terra de Tiro e Sidom, o texto já apresenta uma história de uma mulher cananeia. E esses detalhes são muito importantes porque vimos que Jesus foi para a terra de Tiro e Sidom para valorizar uma mulher que estava deprimida. E o que é mais importante, pessoal, é que cada personagem bíblico que Jesus estava salvando ou curando estava representando uma comunidade. Observe, por exemplo, que esta mulher cananeia estava representando os cananeus. A mulher samaritana estava representando os samaritanos. Maria Madalena, por exemplo, estava representando o povo de Jerusalém. Então observe que a condição física de cada mulher representava a nação ou o povo que estava envolvido com aquela mulher. Se a mulher fosse uma prostituta e Jesus salvasse aquela prostituta, era uma indicação que a região estava em prostituição. Se Jesus, por exemplo, curasse uma determinada mulher em um determinado lugar, é porque aquela região estava possuída por enfermidades. E esses detalhes são muito importantes para que nós possamos saber que uma mulher estava relacionada à condição física ou espiritual de uma nação por inteira, ou de um povo, ou de uma cidade. Tá bom? Eu acredito que esses detalhes também são de suma importância para você. E a história diz, em Mateus capítulo 15, que Jesus foi para o norte, Tiro e Sidom. E aí eu faço uma nova pergunta. Jesus foi para a casa de quem? Isso aqui, pessoal, é uma pergunta que provavelmente você nunca ouviu falar. É por isso que Jesus foi para o norte de Israel, para a casa da viúva, onde Elias também tinha ido. Observe que Jesus estava fugindo dos fariseus e Elias estava fugindo de Jezabel. Observe também que Elias ressuscitou o
Mas isso é muito importante. E aí vai surgir uma outra pergunta que provavelmente também você não sabia. Qual era o nome do homem dono da casa, que era descendente da viúva? Então, pessoal, eu fui buscar na história e descobri que o nome do homem dono da casa, descendente desta viúva, se chamava Carusca. Olha, pessoal, que nome hebraico estranho. Carusca, tá bom? Era o nome do homem que hospedou Jesus. Isso aqui é muito legal, porque você vai colocar na sua mensagem, tá bom? E a história diz que antes de Jesus chegar na casa de Carusca, uma mulher cananita se aproximou e começou a gritar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ela se prostrou aos pés do Senhor Jesus. E aqui, pessoal, vai surgir várias perguntas. Por exemplo, a Bíblia diz que era uma mulher cananita, grega, síria, fenícia. Olha a importância que esta mulher tinha. E aí já surgiram várias interrogações. Por que esta mulher tinha 4 identidades? Pessoal, eu fui para a história e descobri que a primeira identidade fala da nacionalidade da mulher. A segunda fala da formação acadêmica. A terceira fala da questão geográfica do país. E a quarta fala da questão genealógica, ou seja, fala da questão da família da mulher. Por isso que a mulher era uma cananita, grega, síria e fenícia. Esta mulher era muito importante para aquela região. E, segundo a história, uma das mais sábias, ou seja, uma das mulheres mais intelectuais daquela época. E aqui, pessoal, vai surgir outra pergunta. Qual era o nome da mulher cananita? Você sabe o nome da mulher cananita? Você já pesquisou na história? Todo mundo quer saber o nome da mulher. E eu pesquisei. Então, pessoal, o nome da mulher era Norana. Norana, tá bom? E depois ela se tornou uma parceira do cristianismo e recebeu o nome de Justa. Esses detalhes são de suma importância. Foi por isso, pessoal, que eu elaborei este livro, a revelação completa do livro de Gênesis. Porque existem detalhes na Bíblia Sagrada que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. E esse livro, com 700 páginas, vai te ajudar bastante a você fazer uma mensagem de alto padrão, ou um sermão, ou elaborar uma palestra, tá bom? De alto padrão, e através dessa palestra, Deus, te abençoar. Porque o povo precisa ouvir coisas novas. E eu sempre falo, o Espírito Santo só vai fazer você lembrar aquilo que você aprendeu. Então é necessário você aprender. Esse vídeo, por exemplo, vai te ajudar muito. Porém, dentro desse livro, contém mais de 1000 detalhes que a maioria dos evangélicos nunca ouviu falar. Então esse livro aqui é de suma importância, tanto para os obreiros, como também para os pastores, para a liderança de forma geral e até para os PhDs em teologia. Quanto mais conhecimento você adquirir, melhor será para o teu relevo ministerial e eclesiástico. Então, adquire esse livro imediatamente, lembrando que está na promoção, tá bom? Aqui do meu lado tem o número do meu telefone, você pode ligar e conversar diretamente comigo ou mandar uma mensagem de WhatsApp. E através desse telefone você pode adquirir as informações para você adquirir o seu livro, tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui, pessoal, falando sobre a mulher cananeia. E lembrando que eu farei 2 vídeos, porque em um só vídeo não dá para falar todos os detalhes, tá bom, pessoal? Então, o nome da mulher era Norona. E quando ela
converteu ao cristianismo, ela recebeu um novo nome, chamado de Justa. E aí vai surgir outra pergunta: quantos anos aquela mulher tinha? Pessoal, a história diz que ela tinha 45 anos. A perspectiva de vida naquele tempo era de 75 anos, tá bom? E ela já tinha 45 anos. E ela só tinha uma filha única. E aí, pessoal, podemos ver a importância de ela ir até Jesus e procurar uma solução para a situação que ela estava enfrentando naquele momento. E podemos observar, pessoal, que aquela mulher tinha 4 identidades. Ela era cananita, grega, sírio e fenícia. E aí eu fui buscar na história a geração daquela mulher e descobri que aquela mulher era uma filha de Jezabel. Olha que interessante. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Jezabel perseguia a Elias. E agora, uma descendente de Jezabel, chamada Cananita, estava procurando a Jesus para conseguir um milagre. Olha como reverteu a situação. Então, pessoal, observe que esta mulher foi chamada de cachorrinha. Cachorrinha. Isso é muito interessante porque ela descendia da geração de Jezabel. E você sabe que os cachorros comeram o corpo de Jezabel. Só deixou as unhas e os lábios, não é verdade? Porque as unhas de Jezabel e os lábios estavam pintados, tá bom, com uma resina amargante. E os cachorros não conseguiram comer. E esta mulher é uma descendente de Jezabel. E também, pessoal, Jezabel era uma descendente de Cão. Todo mundo conhece a história de Cão, filho de Noé. Cão foi amaldiçoado por Noé. E foi da geração de Cão que nasceu Jezabel. E foi da geração de Jezabel que nasceu essa mulher cananita. Então, essa mulher estava debaixo de maldição. Foi por isso que Jesus chamou ela de cachorrinha, tá bom? E ela entendeu. Esta conversa que Jesus teve com a mulher cananita era uma conversa de nível hebraica. Nós não podemos julgar a história antiga baseada em nossa cultura brasileira. É por isso que eu falo, é necessário conhecer um pouquinho da cultura para você entender a Bíblia. Tá? Depois que você entender a cultura e um pouco da história, para você saber as gerações, você vai entender todo o conteúdo. Jesus chamou ela de cachorrinha e ela estava entendendo que Jesus estava dizendo que ela era uma descendente de Jezabel e que Jezabel era uma descendência de Cão, amaldiçoado filho de Noé. Agora, pessoal, aqui vai existir outra pergunta. Jesus estava entrando em oculto. Jesus estava em silêncio. Segundo a história, já era à tardinha, aproximadamente 16 horas da tarde. Jesus estava entrando quieto com seus discípulos. E aquela mulher percebeu que era Jesus. E aí você vai interrogar, como que aquela mulher soube que era Jesus? Mas a história secular também diz que quando Jesus foi para a casa de Carusca, que era filho, né, da viúva onde Elias ficou hospedado lá no Antigo Testamento, esse Carusca que ia hospedar Jesus precisava de alimento e foi até a venda para comprar alimento para hospedar a Jesus. Foi aí que Carusca encontrou a mulher cananeia na venda. E como Carusca estava fazendo uma compra muito grande, ela perguntou. E Carusca disse para ela, olha, eu vou hospedar Jesus na minha casa. E ela ficou de olho. E quando Jesus ia passando pela cidade, a mulher viu Jesus passando e seguiu a Jesus, dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ela deu vários gritos. E aquilo ali estava incomodando os discípulos. Por quê? Porque Jesus queria descansar na casa de Carusca. Mas, se essa mulher denunciasse que Jesus estava ali, toda a cidade correria para a casa de Carusca. E Jesus não iria descansar. É por isso que os discípulos disseram, despede
baseado na história. E aqui, pessoal, vai surgir outra pergunta. Aquela mulher seguiu Jesus quantos metros? Ou quantos minutos aquela mulher gritava por Jesus? Então, pessoal, eu fui buscar na história e ela perseguiu a Jesus por 700 metros. E ela gritou por 15 minutos: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, pessoal, você colocando isto aí no seu sermão vai ficar legal. Explique que esses detalhes têm nível histórico e cultural, tá bom? Explica direitinho que vai dar certo. A mulher perseguiu a Jesus por 700 metros, quase 1 quilômetro. E ela permaneceu 15 minutos gritando pelo nome de Jesus. E ela disse: Senhor, filho de Davi. E quando ela se aproximou de Jesus, ela adorou. Isso aqui, pessoal, é muito importante porque primeiro ela chamou Jesus de Senhor. E quando ela chama Jesus de Senhor, ela está dizendo: eu sou tua serva. Isso aqui é muito importante você colocar no sermão. Então ela disse Senhor, é a primeira palavra dela. Ela queria dizer: eu sou tua serva. E outro detalhe, se ela chamava Jesus de Senhor, ela estava colocando o pescoço à forca. Por quê? Porque naquele tempo, o Senhor do mundo era César, rei de Roma. E você não poderia chamar ninguém de Senhor, principalmente em público. E ela colocou o pescoço na forca, né? E começou a dizer Senhor. Ou seja, ela dizia: César para mim não é nada, o importante para mim é Jesus. Isso significa que ela estava colocando o pescoço na forca. Isso aqui é importante porque você vê a necessidade levando aquela mulher para um encontro real e fiel com Jesus. O primeiro destaque da mulher em relação a Jesus foi chamá-lo de Senhor. O segundo padrão de conhecimento que aquela mulher dedicou a Jesus foi Jesus como filho de Davi. Isso aqui é importante porque ela estava dizendo que Jesus era o conquistador de todas as coisas, tá bom? E terceiro, ela chegou e adorou. Olha a importância, pessoal. Então ela disse Senhor, filho de Davi, e o adorou. Isso aqui é muito importante porque ela dizia: eu sou tua serva, eu estou pronta a colocar o meu pescoço na forca por ti, porque tu és o conquistador. Aliás, tu és o filho de Deus, por isto eu estou adorando. E para o vídeo não ficar muito grande, vamos encerrar aqui e vamos continuar no outro vídeo. E no outro vídeo, pessoal, eu vou deixar vários detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Eu garanto. Assista o outro vídeo para você finalizar essa história com detalhes que a maioria das pessoas do Brasil nunca ouviu falar. Então, é muito importante, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus, mas não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like e, por fim, adquirir o livro A Revelação de Gênesis, que, na verdade, é um dos melhores livros do Brasil, com mais de 1000 detalhes que você provavelmente nunca ouviu falar. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6.
As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.